Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com o tema Aqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Vamos compartilhar de um tempo para estudar a palavra de Deus. Aqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Essas foram as palavras ditas por Deus para Jonas, quando falava sobre os ninivitas. Mesmo nesta época, há muitas pessoas que não entendem a vontade de Deus. Elas não entendem o propósito de Deus em criar o mundo. Nem sabem as razões pelas quais todas as coisas existem. Elas são indiferentes a todas essas coisas. Portanto, não devemos deixar para trás aqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, mas guiá-los para que possam discernir entre as duas. Quando Deus disse para Jonas pregar o Evangelho, até mesmo para aqueles que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e Jonas fez como lhe havia sido dito, aqueles que não tinham discernimento mudaram de ideia e foram capazes de discernir. Sempre que a palavra de Deus é pregada, as pessoas recebem o poder do discernimento. Devemos crer nisso e seguir com a obra do Evangelho. Vamos ver o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando Deus falou essas palavras a Jonas, ele não foi para Nínive para pregar as palavras de Deus, porque ele estava com medo por várias razões. Contudo, depois de se arrepender dentro da barriga do peixe, ele finalmente foi a Nínive para pregar a palavra de Deus lá. Vamos para o capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de quem? Do Senhor. No capítulo 1 está escrito que Jonas fugiu da presença do Senhor. Contudo, foi dito a ele uma segunda vez: proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e, o que ele fez? Foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. No capítulo 1, Jonas teve medo de pregar a palavra de Deus. Mas, no capítulo 3, há a cena onde ele se arrependeu e fez como Deus o havia ordenado. O que aconteceu quando ele fez isso? Vamos ver o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 9. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Dessa forma, 120.000 pessoas se arrependeram diante de Deus, e Deus se arrependeu de enviar a calamidade que ameaçou derramar sobre elas. Quando as palavras de Deus foram pregadas e ensinadas, 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda mudaram. Às vezes nós pensamos, se eu testificar sobre o sábado, eles entenderão? Eles podem entender se eu pregar sobre a Mãe Celestial? Isso é algo que não precisamos pensar.
A Bíblia diz: Deus tornou conhecido o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Irmãos e irmãs, não devemos fazer julgamentos prematuros ou conclusões, nem pensar, isso é possível ou não? Deus disse: pregue a palavra de Deus para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Já que eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, não devemos ensiná-los? Não somente ensiná-los, mas também guiá-los para guardar todos os mandamentos de Deus. Irmãos e irmãs, devemos ser aqueles que obedecem à palavra de Deus que disse: vão e preguem. E pregar para muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo sem conhecer a Páscoa e os mandamentos de Deus. Quanto à Páscoa, devemos fazer as pessoas conhecerem que estamos celebrando-a de acordo com o mandamento de Deus. Vamos pregar essa mensagem para as pessoas em Samaria e até aos confins da terra. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos o quê? Rebeldes. O que é rebeldia? Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Através das palavras de hoje, podemos entender por que Deus disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos continuar com o versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Resumindo todos os conteúdos do livro de Daniel, capítulo 9, podemos ver que Deus repetidamente ensinou suas leis, regulamentos e decretos ao seu povo através dos profetas. Apesar disso, o que eles fizeram? Eles se afastaram das leis, regulamentos e decretos de Deus. A Bíblia nos ensina que isso é rebelião espiritual. Portanto, para salvar a humanidade, perdoar os nossos pecados e nos levar de volta para o eterno reino dos céus, Deus estabeleceu a grande verdade da Páscoa nessa terra. Essa é a nova aliança que nunca desaparecerá. Deus nos concedeu essa santa festa da Páscoa como um sinal da aliança entre Deus e nós. Deus estabeleceu a Páscoa como um regulamento, decreto e lei que nunca deve desaparecer, desde os dias do Êxodo até os dias atuais, e até que entremos no céu. Hoje, contudo,
esse regulamento, decreto e lei desapareceu sem deixar rastros. Embora haja muitas igrejas, elas não guardam esse mandamento de Deus. Quando vemos a história dos ninivitas, eles estavam vivendo um estilo de vida totalmente diferente dos israelitas. Nínive era a capital da Assíria. Eles acreditavam em deuses pagãos e não conheciam o verdadeiro Deus. Eles sempre perseguiam e oprimiam os israelitas. Os ninivitas, que eram assírios, sempre faziam essas coisas. Não foi porque Jonas finalmente entregou a palavra de Deus que todos, desde o rei até 120 mil pessoas, puderam se arrepender em um momento? Sim, foi porque ele pregou. Não foi a eloquência de Jonas que fez o rei e as pessoas se arrependerem. Jonas simplesmente entregou a vontade de Deus. Deus fará isso e aquilo. Surpreendentemente, no entanto, todas as pessoas que não conheciam a Deus Jeová ou não acreditavam nele, se arrependeram depois de ouvir. Essa é a palavra de Deus Jeová. Hoje, nessa época, quando olhamos ao nosso redor, temos a tendência de pensar negativamente. Essas pessoas procurarão por Deus? Elas vão compreender? Elas podem acreditar? Contudo, ao contrário do pensamento de Jonas e ao contrário dos nossos pensamentos, algo chocante aconteceu. Todos os ninivitas se arrependeram. Hoje, há muitas pobres almas ao nosso redor que clamam servir a Deus, sem conhecer a lei de Deus. Antes de pensarmos, será que elas vão entender? Vamos colocar todo o nosso coração e mente em pregar a palavra de Deus a elas, já que Deus nos disse para entregar a sua mensagem. Através do livro do Êxodo, capítulo 12, vamos estudar sobre a Páscoa que Deus nos disse para pregar. No capítulo 12, versículo 11, diz: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Cerca de 3.500 anos atrás, os israelitas guardaram a Páscoa na terra do Egito. Deus disse a eles que imolassem cordeiros e passassem o sangue nas ombreiras e na verga da porta de suas casas. Esse era um sinal para distinguir as casas onde o povo de Deus vivia. O desastre não cairia sobre as casas que tinham um sinal, mas passaria por elas. É por isso que Deus chamou esse dia de Páscoa, que significa que os desastres passam por cima, e a nomeou como uma festa de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 9, podemos ver a cena em que Deus impede que um desastre caia sobre aqueles que têm a marca, no dia em que Deus trouxer o último julgamento. Vamos ver o capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e faça o quê? Marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Aqui Deus disse, coloque uma marca.
No livro do Êxodo, capítulo 12, na cena da Páscoa, Deus também disse, coloque um sinal. A seguir, vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 7. Livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Qual é o propósito do selo? O que Deus ordenou colocar na fronte dos servos do nosso Deus, para que eles escapem do desastre que danificará a terra, o mar e as árvores? Deus disse, coloque o selo neles. No livro de Ezequiel, capítulo 9, Deus disse, coloque uma marca nas frontes. No livro do Apocalipse, capítulo 7, Deus disse, coloque um selo na fronte. No livro do Êxodo, capítulo 12, Deus disse, tome do sangue do cordeiro da Páscoa e passe em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas do meu povo, para que o sangue sirva de sinal nas casas do meu povo. Então, o sangue de quem representa o sangue do cordeiro da Páscoa? Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso, quem? Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos o quê? A festa. Aqui, a festa se refere à Páscoa que nós devemos guardar. Nos tempos do Antigo Testamento, os israelitas colocaram o sangue de um cordeiro físico e real nas ombreiras e na verga da porta de suas casas. Contudo, nos tempos do Novo Testamento, o cordeiro da Páscoa representa Cristo. Por isso, precisamos ver o que devemos fazer para participar do sangue e do sacrifício de Cristo. Aqueles que não têm esse precioso sangue não podem ser salvos do último desastre, certo? Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui, a palavra não está sendo usada para negar algo, mas sim como uma afirmação, significando, é para participar do sangue de Cristo, certo? Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqueles que participam do precioso sangue de Cristo, definitivamente, devem participar do pão e do vinho da Páscoa, certo? O que eles devem fazer com a Páscoa? Eles devem guardá-la. Assim como os israelitas colocaram o sangue de um cordeiro real da Páscoa nas ombreiras e na verga da porta de suas casas no Antigo Testamento, devemos colocar o precioso sangue de Cristo em nós. Deus estabeleceu a verdade da nova aliança nessa terra para que possamos participar de seu precioso sangue. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus disse que ele celebraria a Páscoa. Com isso, é óbvio que nós devemos celebrar a Páscoa também. Deus veio a essa terra em carne para salvar a humanidade e disse que ele celebraria a Páscoa. Em relação ao que Deus fez, quem pode ousar dizer, este ensinamento é falso e herege? Irmãos e irmãs, esse é o caminho da salvação.
Essa é a verdade ensinada por Deus. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara aí. O que eles fizeram? Eles prepararam a Páscoa. Vamos ver como eles participaram do pão e do vinho da Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Deus colocou a santa carne e sangue de Cristo em nós. Ao fazer isso, Ele prometeu que nos aprovaria, como aqueles que receberam o selo de Deus, certo? Vamos ver o versículo 27. A seguir, tomou um cálice. Dentro do cálice continha o vinho da Páscoa. E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: o que Jesus disse para eles fazerem? Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus é simbolizado como o Cordeiro da Páscoa. Então, de quem é o meu sangue referido aqui? Refere-se ao sangue do Cordeiro da Páscoa. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Jesus foi referido como o quê? A Bíblia diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Em outras palavras, o sangue da aliança significa o sangue do Cordeiro Pascal. Qual verdade Deus estabeleceu para que participemos da realidade do Cordeiro Pascal, isto é, da carne e do sangue de Cristo? Foi a verdade da Páscoa da nova aliança. Já que Jesus tinha que sofrer e morrer na cruz no dia seguinte, Jesus disse no versículo 29, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus disse que é do fruto da videira, o vinho que foi usado na Páscoa. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, quando Deus deu a Páscoa como um sinal para fazer todos os desastres passarem por cima, Deus deu essa grande verdade, a Páscoa, aos seus filhos, para que eles possam escapar dos desastres no último dia. Vamos ver outro versículo sobre a Páscoa. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Versículo 14 diz: chegada a hora. Que hora? Quando o horário da Páscoa chegou, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho, o quê? Desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus disse que ele ansiosamente desejava celebrar a Páscoa. Vamos continuar com o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei o quê? Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é, o quê? O cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? Em favor de vós. Jesus disse que ele estabeleceu a nova aliança para todo o seu povo, incluindo os apóstolos, que seriam salvos ao receber a verdade da nova aliança.
Ele disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Cerca de 700 anos antes da nova aliança ser estabelecida, Deus já tinha profetizado através do profeta Jeremias: Eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Muitos profetas testificaram que Deus mesmo viria e estabeleceria a verdade da Páscoa. Contudo, muitas pessoas do mundo, como agora, não sabem como discernir entre a direita e a esquerda, a verdade e a falsidade, o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Elas estão todas vagando sem rumo. Devemos guiá-las para a verdade. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, o quê? Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando Deus estabeleceu a nova aliança? Ele estabeleceu a nova aliança no sótão de Marcos, na Páscoa, como podemos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Vamos ver as características da nova aliança. Versículo 32. Não conforme à aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, o quê? Lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei quem? O seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quais pessoas podem receber a graça do perdão de pecados? São aquelas que guardam a Páscoa da nova aliança. Eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? Eles serão o meu povo. Contudo, aqueles que não guardam a verdade da nova aliança se rebelam contra Deus e se afastam dos mandamentos e leis de Deus, como podemos ver no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 5. E as pessoas hoje em dia? Elas não discernem entre a direita e a esquerda. Elas não sabem de onde suas almas vieram, nem para onde vão depois da morte. Embora as pessoas vão para as igrejas, elas não sabem se as leis e os regulamentos que estão guardando são realmente a lei de Deus ou não. Por isso, Deus nos diz para fazer o quê? Para ir às pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda e ensinar a sua palavra a elas. Hoje, muitas pessoas estão vivendo na Terra. Que tipo de pessoas elas são aos olhos de Deus? Elas são pessoas que não podem distinguir entre a direita e a esquerda. Deus enviou Jonas ao povo de Nínive, que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, para que ele pregasse a eles. Agora, Deus nos envia, nos dizendo para pregar para as pessoas que não podem discernir entre a direita e a esquerda. Nós temos a mesma missão de Jonas. Vamos pregar para todas as pessoas, livrando-nos dos pensamentos negativos, como: ela aceitaria a verdade? Ela não ouviria. Aquela pessoa é muito velha, ou ela não é uma pessoa religiosa. Vamos pregar a palavra de Deus a todos, quer seja oportuno, quer não, para que o verdadeiro povo de Deus possa ouvir a voz do pai e da mãe e retornar para Sião rapidamente. Vamos abrir a porta para que eles possam participar do banquete da eterna salvação juntos. Hoje, Deus Elohim nos deu olhos espirituais para discernir entre a direita e a esquerda. Aqueles que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu agradeço eternamente e glorifico a Deus Pai e Deus Mãe. Agora concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.